esse vídeo aqui não é para todos os jovens que estão assistindo, porque poucos de vocês vão entender o que eu vou falar aqui e muitos ainda vão me criticar, né, e não vão nem concordar. E tá tudo bem. Nem Jesus agradou a todo mundo, quem dirá eu, que sou apenas um jovem como você, tá? Que está tentando te mostrar uma realidade diferente. Mas eu, Victor Rocha, eu me recuso a ficar calado. O Brasil vive hoje uma das juventudes mais defraudadas dos últimos tempos. Mas isso pode mudar. Eu e você que somos o futuro da nossa nação, o futuro do nosso Brasil, se a gente tomar uma postura diferente e for resistente, a gente consegue mudar isso, tá? Estamos em um dos maiores eventos festivos do nosso país. E o Brasil está entre os 7 países mais festivos do mundo. Você sabia disso? E festa é sinônimo de quê? De descanso, terapia, sei lá, depois de uma jornada pesada de trabalho durante a semana? Não, é alegria, diversão. Mas o que é que a gente vê por aí? A gente vê totalmente o contrário, a gente vê confusão, violência, mortes. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso são dados, tá? Durante o carnaval, a taxa de mortalidade aumenta. E não é por causa de doença ou qualquer outra coisa. Não, é acidente de trânsito, violência, excesso de álcool e até casos de afogamento. E o Estado faz o que para combater isso? Investe. Só você parar para pesquisar. De 2020 para 2025, o investimento em cultura e lazer cresceu mais de 130%. Enquanto isso, a nossa educação, a básica, ela continua praticamente no mesmo nível. Para você ter ensino de qualidade, os seus pais precisam pagar a escola privada, tá? Precisam trabalhar horas extras para isso acontecer. O Brasil é um país rico. O Brasil é um dos países mais abençoados no mundo, no meu ponto de vista. Porque a gente não vive sobre ameaça de guerras ou então desastres naturais. Não, tá? Então por que que o nosso país, a nossa base, na verdade, a educação, ela continua frágil? A saúde. Porque é muito mais fácil você governar uma população distraída, uma população que vive doente, do que você governar uma população consciente. É exatamente isso que a Matrix quer. Quer ver você ocupado e distraído o ano inteiro. Você trabalha de segunda a sábado, esperando no domingo, como se fosse a liberdade ali. Mas no domingo o comércio fecha, os órgãos públicos não funcionam. E é você que vai resolver sua vida? Não resolve nada. Sobra o quê? Sobra o lazer, para você, para seus amigos. Mas se você estiver cansado, você descansa. E aí você volta para segunda-feira. A roda voltou. Não me entenda mal, não estou dizendo aqui para você largar seu emprego. Trabalhe, seja excelente no que você faz. E a Bíblia diz isso. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Tá? Mas isso aqui é para quem já percebeu que está na corrida dos ratos, na roda dos ratos, tá? Só para você entender. Você trabalha 8 horas por dia. Soma aí mais 1 hora de almoço. Soma mais 2 horas de condução. Soma aí mais 8 ou 9 horas de sono. Foram 19 ou 20 horas aí. Restou o quê? 4 horas para viver, para estudar, treinar, cuidar das suas coisas, construir algo seu, coloque na balança. A conta ela nunca vai fechar. Aí vamos pro lado do cara que empreende. Veja como o Estado é. A história ela sempre continua, tá? Só muda o lado. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Mais de 50% dos empregos formais vêm delas. Elas representam cerca de 30% do PIB. São elas que mantêm a economia girando, tá ok? Não são as empresas grandes. As empresas grandes elas fortalecem. E qual é a média da carga tributária que o Estado impõe sobre as empresas? De 33% a 40%. Eu estou falando assim, considerando todos os regimes tributários, tá? Seja o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. A partir do momento que você tem faturamento, mais de 30% é do Estado. Então, compulsoriamente, o Estado é o seu sócio. E eu não estou falando aqui de esquerda ou de direita, tá? O ponto central aqui é qualidade de vida e autonomia, tá bom? Não vamos confundir as coisas. Quando a gente fala de qualidade de vida, quem é que tem mais poder de decisão sobre o próprio tempo nesse aspecto? Quem constrói algo próprio ou quem depende sempre da decisão de uma outra pessoa? No longo prazo, quem constrói patrimônio e ativo tende a ter mais autonomia de tempo, mais autonomia financeira do que quem depende exclusivamente ali de um salário fixo. E eu não estou romantizando aqui o empreendedorismo brasileiro não, tá? Eu estou falando que o CLT troca tempo por dinheiro. Já o empreendedor, ele constrói algo que gera dinheiro além do tempo dele, De um jeito ou de outro, você vai vender sua energia, o seu tempo, né, a sua capacidade de gerar riqueza, gerar renda para alguém. A diferença aqui é simples, tá? Ou você investe sua vida inteira ajudando a construir a empresa de alguém, ou você pode construir a sua e se tornar, né, ponte para poder gerar renda, né, para poder gerar emprego aí para os seus colaboradores, para sua família, seus amigos.
empreender não é só sobre dinheiro, tá? É sobre autonomia, é sobre o impacto que você tem ali na sociedade. E você multiplicar ali os talentos. Isso é bíblico, tá? Dons e talentos. Deus não criou você para poder viver anestesiado. Ele te deu capacidade para você desenvolver os seus dons e os seus talentos. Você não precisa começar grande. Comece no seu bairro, seja referência na sua cidade. Seja consistente. Com o passar do tempo, você vai se tornar uma referência nacional. Mas só comece, tá? Coisas boas levam tempo para poder se construir. E aí você tem que decidir se você vai ajudar a enriquecer uma empresa que é sua ou se você vai ajudar a enriquecer uma empresa que não é sua. A juventude que acordar primeiro, o jovem que acordar primeiro vai definir quem será o futuro da nossa nação. Se é você que está em todas as festas que, né, o Estado financia, ou se você está ali construindo a sua própria liberdade, está ali, né, sendo ponte para o desenvolvimento da nossa economia. Eu não estou falando para ser parte social do nosso país, não, cara. Estou falando sobre autonomia, estou falando sobre tempo, estou falando sobre qualidade de vida para você e para sua família, para você definir você ter o poder de decisão de definir qual o final de semana que você vai descansar com a sua família ou não. Estou falando sobre liberdade, estou falando sobre escolha. E aqui não tem esquerda ou direita, não estou atacando o Estado. Eu estou falando sobre as suas escolhas. Não estou falando para você largar hoje o seu emprego, sair da CLT. Continue, mas continue por um tempo determinado. Coloque um prazo. Ou que o seu emprego na CLT seja um trampolim para você ir ali arrecadando, se possível, uma ou duas rendas ali, arrecadando para você construir o que é seu. Eu até mesmo sendo o ponto para você arrecadar e consumir experiência para quando você for montar o seu negócio. Mas nunca tenha medo de montar a sua empresa, tá? Porque alguém vai chegar e não vai ter medo, menos inteligente que você, com menos capacidade que você e sabendo menos que você, e vai montar uma empresa e vai se tornar referência na cidade, e vai se tornar uma referência nacional. E você com medo vai ficar aí, tá? É isso. Esse é o meu conselho em meio a esse caos que é essa festa de carnaval aqui no Brasil. Tamo junto, sucesso na sua jornada.